galera do PTX, estamos começando mais um PTX em casa. E esse especial de Páscoa, claro, a gente vai ter diversão, vamos ter nosso desafio daqui a pouco, vamos ter louvor e uma mensagem especial de Páscoa para você. Já se prepara aí, já deixa tudo organizado, coloca seu fone de ouvido, prepara a água, prepara o seu caderno para você anotar tudo o que vai acontecer hoje, porque tem muita coisa boa para acontecer a partir de agora. E claro, a gente começa agora com o nosso desafio que tá sensacional, com a participação especial do Homem-Aranha. Se liga aí, galera. Estamos aqui com mais um desafio, nosso desafio do final de semana de Páscoa. Temos um jogo da velha totalmente diferente, você não viu nada igual na sua vida. Estamos aqui com essa galera que está me ajudando a liderar o PTX, líderes do PTX aqui comigo. Primeiro, o Homem-Aranha representando o time dos meninos. Tem o Arthur também aqui atrás, representando também o time dos meninos. Aqui na frente, a Amanda, representando o time das meninas. E depois também a Dai, representando o time das meninas. Qual que é o desafio de hoje? Demonstrem, por favor, Homem-Aranha e Amanda, façam uma demonstração. Qual que é o desafio? É o jogo da velha. Eles têm que bater o copo e o copo tem que cair de pé. O copo caindo de pé, eles podem colocar ali no tabuleiro, na mesa. E aí, quem fizer velha primeiro é o grande campeão da rodada. Beleza? Vamos começar. Preparados? Preparem. Apostos. Preparados? Desafio do PTX começando em 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! Vamos ver quem vai ser o campeão da rodada. Meu Deus, como vocês são ruins! Meninos, um ponto. Falta colocar lá, Amanda. Coloca lá no... Coloca na mesa aqui, ó. Na mesa pra fazer... O objetivo do jogo é jogo da velha. Não é só o copo, Amanda. Vamos lá, empate. Meninos e meninas empatados. Faltam mais dois. Quem consegue colocar mais duas? Quem consegue primeiro? Meninos ou meninas? Os dois vai ter que... Já tô vendo que o Dani vai ter que acelerar muito aqui o tempo, porque os dois são muito ruins. Mas faz ruim. Já pode colocar aquele do Bob Esponja. Foi vitória dos meninos! Vitória dos meninos! Terceira semana seguida que o Homem-Aranha garante a vitória dos meninos. Quero ver quando que vai ser o dia das meninas ganharem. Galera, fica aí que tem muito mais. Agora você vai curtir o louvor, a adoração. Então levanta a sua mão pro alto, erga a sua voz, afasta os móveis da sala para você cantar com a gente e celebrar Jesus. Beleza? A gente se vê daqui a pouco. Bom, galera, que bom que a gente pode se reunir por aqui, mesmo que seja por aqui, para adorar a Deus. E espero de verdade, com toda a vontade do meu coração, e oro muito para que a gente possa se reunir para adorar a Deus juntos, no mesmo lugar, sabe, com aquela mesma sensação de estar todo mundo reunido. E eu espero que essa seja a vontade de vocês também. Mas enquanto isso, vamos continuar adorando aqui. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui.
nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz eu exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz eu exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e cantaremos: grande é o Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e cantaremos: grande é o Senhor. Viverei, não morrerei. Com minha voz eu exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a tua graça não possa me achar. Oh, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus.
beleza, as cinzas, só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Depois desse tempo de louvor, eu quero que você venha até aqui. Tenta agora se conectar com esse tempo de palavra, de lição, tá bom? Eu quero que você ore aqui comigo nesse instante, pedindo para Deus falar com você agora essa manhã. Tenho certeza que Deus tem algo para falar com você essa manhã. Basta você estar disposto a escutar, estar com os ouvidos atentos para escutar o que Deus tem para falar para você essa manhã. Vamos orar comigo? Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor, Deus, esteja agora com cada pré-adolescente que está assistindo nesse exato momento. Eu te peço que o Senhor se revele a eles, que o Senhor fale com eles e que mostre, Deus, qual que é o maior presente dessa Páscoa, qual que é o real significado da Páscoa, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa manhã. Continua falando com a gente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já parou para pensar qual que é o real significado da Páscoa. Eu não sei se você já teve um tempo para parar para falar sobre isso, para pensar sobre isso. Qual que é o real significado da Páscoa? Eu não sei quem de vocês aí já escutou da história de Moisés. Moisés, a gente sabe que foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. E ali, Moisés, ele foi chamado por Deus. Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão. E sabemos que Moisés, ele foi falar com o faraó. E aí, depois de muitos nãos de faraó, chegou a 10ª praga, e a 10ª praga foi cruel. A 10ª praga, ela matou, dizimou vários primogênitos, vários primeiros filhos. Então talvez você seja o primogênito da sua casa. Então, ali no Egito, os primeiros filhos morreram. E como foi que isso aconteceu? É que na Bíblia nos conta que a 10ª praga, Deus falou que o anjo do Senhor iria passar nas casas por toda a terra do Egito. E quais casas que ele iria passar e que o primogênito iria morrer? Seriam aquelas casas que não houvesse o sangue de um cordeiro. O sangue de um cordeiro inocente, o sangue de um cordeiro puro, o sangue de um cordeiro sem mancha, um sangue de um cordeiro perfeito deveria ser passado nas portas. Então Deus ordenou isso, que esse sangue fosse passado nas portas, e aí as casas que tivessem esse sangue, o anjo da morte passaria por cima. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Páscoa significa passagem, passar. É interessante que em inglês, alguns de vocês fazem inglês, e Páscoa é pass over, passar sobre. Então, aquelas casas que tinham o sangue na porta do cordeiro perfeito, do cordeiro sem mancha, o anjo da morte passaria por cima. Passaria por cima. É isso que aconteceu naquela noite da 10ª praga. Então, na casa onde não houvesse o sangue, a passagem do anjo, onde não houvesse o sangue do cordeiro, o anjo mataria o primogênito. Deus ordenou o povo a fazer aquilo, como eu falei para vocês, e aí o anjo da destruição passaria por cima, e aí foi isso que aconteceu. As pessoas das casas que acreditaram no que Deus tinha falado, Deus falou aquilo, e as pessoas que acreditaram naquilo que Deus falou, passou o sangue do cordeiro, e o anjo não tocou em ninguém daquela casa, em nada daquela casa. Aquelas pessoas ficaram livres da morte. Aquelas pessoas ficaram livres da morte, elas não morreram. Mas aqueles que não acreditaram no anúncio de Deus, aquelas pessoas tiveram um toque do anjo da morte na casa e o primogênito
morreu. Foi aí que o faraó, perdendo o seu filho primogênito, ele não acreditou no que Deus estava falando, e aí ele, enfurecido, fala para Moisés libertar o povo da escravidão do Egito. Então, o que acontece naquele dia? O povo, primeiro, aqueles que passaram o sangue do cordeiro, o anjo da morte passa e eles ficam livres da morte. Segundo, eles também têm outra passagem, a passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade em Cristo. Para uma vida de liberdade ali da escravidão. E aí aquele povo é liberto das mãos do faraó, tá bom? E aí começa uma nova jornada. E aí ali começa a ser comemorada a Páscoa. Depois de muito tempo, hoje em dia comemoramos a Páscoa definitiva. A Páscoa definitiva, a Páscoa das Páscoas. E aí, dessa história de Moisés, eu quero que você guarde três coisas. Primeiro, que Deus ordenou que as pessoas passassem o sangue de um cordeiro puro, sem mancha e sem defeito nas portas. Que as pessoas passassem esse sangue do cordeiro puro, sem mancha e sem defeito nas portas. Segunda coisa que eu quero que você guarde: aqueles que acreditaram no que Deus ordenou, no que Deus tinha falado, foram cobertos pelo sangue do cordeiro. Ou seja, aquelas pessoas que tinham o sangue do cordeiro nas portas permaneceram vivos. E terceira coisa, aqueles que foram cobertos pelo sangue do cordeiro e permaneceram vivos também foram libertos da escravidão do Egito. Essas três coisas eu quero que você guarde. E aí, durante essa semana, a gente lançou um desafio para vocês lá no Instagram. Se você não segue a gente, segue lá, @PTXIBMAlphaville. Lá você vai ficar informado com muita coisa legal. E aí lá, a gente lançou um desafio para você adivinhar, para você tentar descobrir, não adivinhar, para você tentar descobrir a partir dos emojis qual que era o versículo bíblico. Primeiro dos versículos foi quando João Batista viu Jesus. Esse versículo se encontra em João, capítulo 1, versículo 29. João Batista viu Jesus e olha que incrível. João Batista olha para Jesus e diz, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero que você agora lembre-se do Cordeiro lá, que foi passado, morto, e o sangue foi passado nas portas e libertou o povo da morte. Ali, era um anúncio de quem seria Jesus. Era um anúncio do porquê Jesus estava vindo para a terra. Do porquê Jesus ter vindo até aqui. Para ser esse cordeiro. Para ser esse cordeiro sem mancha, sem defeito, sem culpa, sem pecado. Que morreu para que o sangue dele fosse derramado. E aí nos purificasse de todo pecado. E assim como o sangue do cordeiro livrou aquelas pessoas lá, o povo de Deus do Egito da morte, assim, o sangue do Cordeiro, Jesus, ele nos livra da morte eterna do pecado e nos dá a vida eterna. Segunda coisa, o segundo versículo que a gente viu durante essa semana, no desafio, foi sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali estava começando a semana da Páscoa. E aí a semana da Páscoa se inicia, e João capítulo 12, versículo 13, fala o seguinte: as pessoas pegavam ramos de palmeiras e saíam ao encontro dele, Jesus montado num burrinho, clamando, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, o rei de Israel. Ali, as pessoas gritavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, porque achavam que Jesus seria um rei político. Ele seria um rei que sentaria no trono, colocaria uma coroa e mudaria a vida política do povo de Israel. Mas diferente daquilo, Jesus não sentou no trono, ele não foi colocado uma coroa nele. Diferente disso, ele foi colocado numa cruz. E foi colocado uma coroa de espinhos nele. Porque Jesus, ele não veio ser um rei político, mas ele veio reinar as nossas vidas. Sim, quando aquele povo, ao receber Jesus, falava, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Jesus é rei, mas ele não é um rei de um país,
Ele não é o rei de uma cidade, Ele não é o rei de uma nação, Ele é o rei das nossas vidas, Ele é o rei da minha vida, Ele é o rei da sua vida, e hoje Ele quer reinar sobre a sua vida. Terceiro versículo, terceiro ponto importante foi a ceia. Ali, na noite em que foi traído, Jesus partiu o pão e o cálice dividiu ali com os discípulos. E aí o versículo que a gente escolheu foi Mateus, capítulo 26, versículo 28. Porque Jesus falou o seguinte: porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Aqui Jesus estava na noite em que ia ser traído, Ele estava afirmando que ia dar o seu corpo e o seu sangue em favor de nós, em favor dos discípulos, em favor de todos nós. Quarto versículo, é ali na cruz. Jesus fala: está consumado. Está consumado. O que é que significa estar consumado? Ali, Jesus usa a palavra tetelestai. O que significa tetelestai? Tetelestai significava uma palavra usada para quando alguém pagava uma dívida. Estava consumado, estava pago. E Jesus ali na cruz estava pagando as nossas dívidas, pagando pelos nossos pecados. Ali, a morte de Jesus na cruz, o sangue do Cordeiro de Deus é a nossa Páscoa. O sangue do Cordeiro de Deus é a nossa passagem. A passagem de uma vida de escravidão do pecado para uma vida de liberdade em Jesus. É a passagem de uma vida de morte eterna por causa do pecado para uma passagem de uma vida eterna ao lado de Jesus. É uma passagem à Páscoa. É a Páscoa para uma vida de liberdade em Cristo, porque está consumado. E por último, o versículo de hoje, Lucas capítulo 24, versículo 5. Jesus morreu na sexta-feira, mas ao terceiro dia, no domingo, Ele ressuscitou. E ali algumas mulheres logo cedo, de manhãzinha, foram procurar ali no túmulo de Jesus e não encontrou nada, o túmulo estava vazio. Chegaram 2 anjos e falaram para elas o seguinte: por que é que vocês procuram? Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Lucas, capítulo 24, versículo 5. Eu não sei quais são as suas expectativas para a Páscoa. Talvez, quando você pensa em Páscoa, a sua expectativa seja isso que está aqui. Seja isso aqui, as suas expectativas para as Páscoas. Você quer um ovo de Páscoa muito legal. Às vezes vem como um presente o ovo de Páscoa aqui dentro. Talvez essa seja a sua expectativa para a Páscoa. Talvez seja isso que você lembre quando se fala de Páscoa. Mas eu acho impressionante que muitos anseiam tanto por isso. Mas é algo que dura, às vezes um dia, às vezes alguns dias, às vezes uma semana no máximo, porque acaba. E aí vem um brinquedo, vem um presente aqui dentro, a gente fica animado pela surpresa que vem, mas é algo que depois logo a gente esquece. Mas eu quero te falar hoje, essa manhã, que Jesus, na Páscoa, Ele tem um presente duradouro para você. Ele tem um presente que dura a vida eterna para você. Ele não tem um presente que dura somente alguns dias, somente algumas semanas. É gostoso, mas só dura agora, só dura esse momento. E hoje, eu vim te falar que Jesus tem algo para você que dura a vida eterna. E eu queria te perguntar essa manhã: você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Você já teve essa passagem de uma vida de morte eterna para uma vida de vida eterna? Você já teve uma passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade em Cristo? Eu quero te convidar hoje para que essa manhã você seja lavado pelo sangue do Cordeiro. É simples, basta
você crê que Jesus morreu na cruz, ressuscitou por causa de mim e de você. O sangue dele foi derramado lá na cruz em favor de mim e de você. E agora, eu quero te convidar, se você quer isso, a fazer essa oração comigo. A fazer essa oração comigo nesse exato momento. Para que a sua Páscoa tenha outro significado. Não signifique mais isso, mas que signifique algo que a partir de agora durará para sempre. A eternidade. Quando chegar a próxima Páscoa, ainda dura. Quando chegar amanhã, ainda dura. Quando chegar o próximo final de semana, não vai ter mais ovo de Páscoa, mas ainda dura a presença de Jesus na sua vida, que é transformadora. Eu quero te convidar a você falar, fechar seus olhos agora, e nesse exato momento, falar: Senhor Jesus, repita comigo se você puder aí na sua casa, se você quer a presença de Jesus, se você quer entregar a sua vida para Jesus e que a sua vida tenha uma passagem agora para uma vida de liberdade. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Eu te peço que o Senhor perdoe as minhas falhas. Eu te agradeço porque o Senhor morreu na cruz por mim. E eu creio na tua ressurreição. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e hoje está vivo. Senhor, derrama do teu sangue sobre a minha vida e limpa de todo o pecado. Me limpa de todo o pecado, porque eu quero viver a eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, conta pra gente. Conta também pra sua mãe, pro seu pai, para as pessoas que moram aí com você. Você pode falar: hoje eu aceitei Jesus. Hoje eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. E agora tenho uma eternidade para viver com Ele. Não mais. Sua Páscoa não significa mais somente um final de semana, somente um momento, mas significa uma eternidade com Ele. Que Deus te abençoe. Agora a gente vai se encontrar lá no Google Meet. Eu te espero por lá. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.